Na mansão Almeida, a pequena Sofia dorme tranquila no berço, enquanto a faxineira Marta termina suas tarefas no corredor. Verônica, a madrasta rica e fria, deixa a porta do quarto aberta de propósito, expondo a bebê de 1 ano a uma escada mortal logo ao lado. Marta percebe e fecha a porta, mas é confrontada pela patroa que a demite na hora, ameaçando destruir sua vida se ela contar algo. O que Verônica não sabe é que Marta esconde uma dor que a torna imparável. O que Marta faz para salvar aquela criança deixa todos em choque. Mas antes de começar a história, se você, assim como nós, acredita que vale a pena lutar pelos indefesos, se inscreva no canal para não perder nenhuma história emocionante. Obrigado! Agora vamos voltar à nossa história. A noite estava caindo sobre a mansão Almeida quando Marta subiu as escadas de serviço pela última vez. Seus dedos calejados seguravam o pano de limpeza com força, enquanto o coração batia descompassado. Eram quase 10 da noite e ela ainda estava ali, terminando as tarefas extras que Verônica sempre arrumava para ela no último minuto. A mansão era imensa, com 3 andares de mármore, lustres de cristal e quadros que custavam mais do que Marta ganharia em toda a sua vida. Mas nada daquilo importava agora. O que importava era o som que ela acabara de ouvir vindo do corredor do 2º andar. Ou melhor, a ausência de som. O silêncio perigoso que tomava conta do quarto da pequena Sofia. Marta parou no topo da escada, os olhos fixos na porta entreaberta do quarto da bebê. A porta que deveria estar fechada. A porta que sempre ficava fechada à noite. Seu coração disparou. Ela sabia que Verônica havia passado por ali minutos atrás, ouvira o som dos saltos caros batendo no chão de mármore. E agora a porta estava assim, aberta, expondo o corredor escuro e a escadaria de madeira, que descia em espiral logo ao lado. Uma criança de 1 ano, dormindo sozinha com a porta aberta e uma queda mortal a poucos passos de distância. Não era a primeira vez. Marta vinha percebendo os sinais havia semanas. A mamadeira que chegava sempre fria demais ou quente demais. Os remédios que Verônica esquecia propositalmente de dar. A forma como a madrasta segurava a bebê sem carinho, como quem segura um objeto inconveniente. Mas aquilo ali, aquela porta aberta no meio da noite, era diferente. Era perigoso. Era intencional. Sem pensar 2 vezes, Marta largou o pano de chão no corredor e caminhou rapidamente até a porta. Seus passos eram leves, treinados por anos de trabalho silencioso em casas alheias. Ela entrou no quarto e viu Sofia dormindo tranquilamente no berço branco, os cabelos loiros espalhados no travesseiro, as mãozinhas pequenas fechadas em punhos delicados. A visão daquela criança inocente fez o peito de Marta apertar. Por um instante, por apenas 1 segundo doloroso, ela viu o rosto de sua própria filha, Laura, 3 anos, cabelos castanhos e olhos curiosos, morta há 2 anos em um acidente que Marta jamais conseguiria esquecer. Ela piscou forte, afastando as lágrimas, e foi até a porta para fechá-la. Foi quando ouviu a voz afiada como vidro quebrado vindo do corredor. "O que você pensa que está fazendo?" Marta virou-se e encontrou Verônica parada na entrada do quarto, os braços cruzados, o rosto perfeito contorcido em uma expressão de raiva contida. Ela usava um vestido de seda preto que realçava sua figura elegante, os cabelos lisos e escuros, presos em um coque impecável. Tudo nela gritava poder, dinheiro, controle. Tudo em Marta gritava o oposto. "Eu estava só fechando a porta, senhora." Marta respondeu baixinho, tentando manter a voz firme. A porta estava aberta, e a escada fica logo ali. É perigoso para a bebê. Verônica deu 2 passos para dentro do quarto, os olhos escuros fixos em Marta, com uma intensidade que fazia a faxineira querer recuar. Mas ela não recuou. Segurou o batente da porta e sustentou o olhar da patroa. "Perigoso?" Verônica repetiu, a voz baixa e venenosa. "Você acha que eu não sei cuidar da filha do meu marido? Você acha que eu preciso de uma faxineira me ensinando como manter esta casa? Não foi isso que eu quis dizer, senhora. Você só está se metendo onde não foi chamada." Verônica a interrompeu, a voz subindo de tom, invadindo a privacidade desta família, questionando minhas decisões. "Quem você pensa que é?"
Marta sentiu o sangue subir à cabeça. Ela sabia que deveria ficar quieta. Sabia que deveria baixar os olhos e pedir desculpas. Precisava daquele emprego. Precisava daquele salário para pagar o aluguel atrasado, para comprar comida, para sobreviver. Mas quando olhou para Sofia dormindo no berço, quando pensou naquela porta aberta e na queda que poderia acontecer, algo dentro dela se recusou a calar. Eu sou alguém que se importa com a segurança dessa criança, Marta disse, a voz tremendo, mas firme. E sei que deixar a porta aberta à noite não é um esquecimento. É proposital. O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. Verônica não piscou, não se moveu. Apenas olhou para Marta como se estivesse avaliando um inseto irritante que precisava ser esmagado. Então ela sorriu. Foi um sorriso pequeno, gelado, que não chegou aos olhos. Você está despedida, Verônica disse com calma. Recolha suas coisas e saia desta casa agora. E se eu ouvir qualquer comentário seu sobre esta família, qualquer difamação, qualquer boato maldoso espalhado por aí, eu garanto que você vai se arrepender. Vai descobrir o que significa mexer com quem não deve. Marta sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Despedida, sem referências, sem salário do mês, sem nada. Mas ela não podia deixar aquilo assim. Não podia simplesmente ir embora e abandonar aquela criança indefesa nas mãos de uma mulher que claramente queria seu mal. Por favor, senhora, Marta tentou, a voz quebrando. Eu preciso deste emprego, eu não quis ofender. Só estava preocupada. Fora, Verônica ordenou apontando para a porta. Agora. Foi então que os outros funcionários começaram a aparecer no corredor, atraídos pela discussão. Carmen, a cozinheira de 50 anos que trabalhava na casa havia uma década. Seu Joaquim, o motorista que sempre foi gentil com Marta. Luciana, a outra faxineira que dividia o turno com ela. Todos pararam no corredor, olhando para a cena com expressões de desconforto e pena. Mas ninguém disse nada. Ninguém se moveu para defendê-la. Todos sabiam que Verônica era implacável com quem a desafiava. Marta saiu do quarto com as pernas bambas, passou pelos colegas que desviavam os olhos, desceu as escadas de serviço e foi até o quartinho minúsculo onde guardava suas poucas coisas. Um casaco surrado, uma bolsa velha, uma foto amassada de Laura que ela carregava sempre consigo. Era tudo o que tinha. Quando saiu pela porta dos fundos, a noite fria a envolveu como um abraço cruel. Marta olhou para trás uma última vez, para as janelas iluminadas da mansão, para o quarto onde Sofia dormia, e uma certeza queimou em seu peito como brasa viva. Ela não podia deixar aquilo assim. Não podia simplesmente ir embora e esperar que tudo ficasse bem, porque não ia ficar. Ela sabia disso com cada fibra do seu ser. Verônica estava planejando algo terrível, e Marta era a única que havia percebido. Mas antes de continuar, me diz uma coisa. Você teria coragem de arriscar tudo por uma criança que não é sua? Seu emprego, sua segurança, até sua liberdade? Pausa o vídeo agora e vai nos comentários contar o que você faria nessa situação. Seria capaz de enfrentar alguém poderoso para proteger um inocente? Marta caminhou pela rua escura, até o ponto de ônibus mais próximo. Eram quase 11 da noite, e o bairro nobre onde ficava a mansão estava silencioso e deserto. As casas enormes com jardins imensos pareciam mundos distantes, inalcançáveis para alguém como ela. Quando o ônibus finalmente chegou, quase vazio a essa hora, Marta se sentou perto da janela e apoiou a testa no vidro frio, deixando as lágrimas finalmente escorrerem. Ela tinha 28 anos e sua vida era uma sequência interminável de perdas e recomeços. Tinha sido tão diferente antes. Antes de Laura, antes do acidente, antes de tudo desmoronar. Ela ainda se lembrava do dia exato em que sua vida havia acabado. Era uma terça-feira comum, ensolarada, com Laura brincando na sala enquanto Marta preparava o almoço. O marido, Júlio, havia saído cedo para trabalhar na construção. A casa era pequena, simples, mas era deles. Era lar. Laura estava mexendo em um cesto de brinquedos quando Marta ouviu o barulho. Aquele barulho terrível de algo caindo, de vidro quebrando, de silêncio súbito. Ela correu para a sala e encontrou a estante tombada sobre o corpo pequeno de sua filha. A estante que Júlio havia dito que ia prender na parede, mas nunca tinha tempo.
A estante que pesava demais para uma criança de 3 anos, mas que ela havia tentado escalar mesmo assim. Marta lembrava dos gritos, dos seus próprios gritos, de erguer a estante com uma força que não sabia que tinha, de ver o rosto de Laura imóvel, os olhos fechados, o sangue escorrendo da testa. Lembrava da corrida desesperada até o hospital, do médico saindo da sala de cirurgia com aquela expressão que dispensa palavras. Lembrava de Júlio chegando horas depois, o rosto destruído, os olhos vazios, e lembrava de como, nos meses seguintes, ele foi se afastando, incapaz de olhar para ela sem ver a culpa refletida, até que um dia ele simplesmente fez as malas e foi embora, deixando apenas um bilhete dizendo que não conseguia mais viver naquela casa, naquela memória, naquela dor. Marta teve que vender a casa para pagar as dívidas do funeral e das contas médicas. Mudou-se para um cômodo alugado na periferia, um quartinho de 3 por 3 metros que cheirava a mofo e tinha infiltração no teto. Arrumou trabalho como faxineira, pegando qualquer serviço que aparecesse, limpando casas, escritórios, clínicas. Era um trabalho invisível. As pessoas mal olhavam para ela quando ela entrava em suas casas. Ela era apenas a faxineira. A mulher que deixava tudo limpo e desaparecia sem deixar rastro. Quando conseguiu o emprego na mansão Almeida 6 meses atrás, Marta tinha achado que finalmente as coisas estavam melhorando. O salário era melhor. A casa era linda. E tinha Sofia, aquela bebê de olhos azuis que a fazia lembrar tanto de Laura que às vezes doía respirar. Marta se pegava olhando para Sofia quando ninguém estava vendo, observando cada sorriso, cada movimento, cada som. Era como ter um pedacinho da filha de volta, mesmo que só por alguns momentos roubados durante o trabalho. Foi por isso que ela começou a notar as coisas, os detalhes pequenos que os outros funcionários ignoravam ou fingiam não ver, a forma como Verônica tratava a bebê, a frieza nos olhos dela quando segurava a criança, os atrasos propositais na hora de alimentar, as mamadeiras deixadas esfriar de propósito, o remédio para a tosse que ficava esquecido no armário, mesmo com Sofia febril. E agora, aquela porta aberta, aquela porta maldita aberta de propósito, expondo a criança a um perigo mortal. O ônibus parou no ponto perto de sua casa e Marta desceu, arrastando os pés pela calçada quebrada até o prédio velho onde morava. Subiu os 3 lances de escada até seu quartinho e trancou a porta atrás de si. O cômodo estava escuro e frio. Ela nem se preocupou em acender a luz. Apenas se deixou cair na cama estreita e abraçou o travesseiro, tentando conter os soluços. Estava sem emprego, sem referências, sem dinheiro. O aluguel vencia em 1 semana e ela não tinha como pagar. Não tinha família para pedir ajuda. Não tinha amigos próximos. Tinha apenas a si mesma e as memórias dolorosas que a perseguiam todas as noites. Mas mesmo assim, mesmo afundada naquele desespero, sua mente não conseguia parar de pensar em Sofia, naquela bebê indefesa dormindo no berço enquanto Verônica planejava Deus sabe o quê. Porque Marta tinha certeza agora. Não eram apenas coincidências, não era negligência comum, era algo calculado, algo frio, algo terrível. Ela passou a noite inteira acordada, revirando os lençóis finos, olhando para o teto rachado, pensando. Quando o sol começou a nascer, pintando o céu de laranja através da janela suja, Marta se levantou e tomou uma decisão. Ela precisava avisar alguém, precisava fazer alguma coisa. Não podia simplesmente deixar aquela criança à mercê de uma madrasta cruel. Mas quem iria acreditar nela? Uma faxineira demitida sem provas, sem testemunhas, acusando a esposa de um empresário milionário? Marta sabia como o mundo funcionava. Sabia que pessoas como ela não tinham voz, não tinham poder, não tinham credibilidade. Mas mesmo assim ela tinha que tentar. Ela pegou o telefone velho e discou para o número da assistente pessoal de Rodrigo Almeida, que havia visto anotado no quadro da cozinha uma vez. Chamou várias vezes, mas ninguém atendeu. Tentou ligar diretamente para o escritório dele, mas a secretária foi fria e cortante, dizendo que o Sr. Almeida estava em viagem de negócios na Europa e não seria possível contatá-lo. Quando Marta tentou explicar a urgência, a secretária simplesmente desligou na cara dela. Desesperada, Marta se vestiu com a roupa menos surrada que tinha
e pegou 2 ônibus até a delegacia mais próxima da mansão. Era uma manhã de quarta-feira e a delegacia estava cheia de gente esperando para registrar ocorrências. Marta ficou em pé por quase 2 horas, até finalmente ser atendida por um policial de meia-idade que a olhou com uma mistura de tédio e desconfiança. Quero denunciar uma situação de perigo. Marta começou, as mãos tremendo. Tem uma criança, uma bebê de 1 ano, que está em risco. A madrasta dela está fazendo coisas estranhas, deixando situações perigosas acontecerem de propósito. Eu acho que ela quer machucar a bebê. O policial suspirou e pegou uma caneta. Nome da criança? Sofia Almeida. Ela mora na... Almeida? O policial interrompeu, erguendo uma sobrancelha. Você está falando da família Almeida? O empresário Rodrigo Almeida? Sim, senhor. Eu trabalhava lá como faxineira até ontem. Fui demitida porque tentei proteger a bebê e... Deixa eu ver se entendi. O policial a interrompeu novamente, largando a caneta. Você foi demitida ontem e agora vem aqui fazer uma denúncia contra seus ex-patrões? Moça, isso parece muito com vingança de funcionária insatisfeita. Não é vingança, Marta protestou, a voz subindo. É verdade. A madrasta deixou a porta do quarto aberta de propósito perto da escada. Ela esquece os remédios da bebê. Ela trata a criança com frieza. Eu sei que parece loucura, mas eu vi. Eu presenciei. Você tem provas? O policial perguntou, claramente impaciente. Fotos, vídeos, testemunhas, alguma coisa além da sua palavra? Marta sentiu o desespero apertar sua garganta. Não, mas... Então não há nada que eu possa fazer, o policial disse com firmeza. Olha, eu entendo que você está chateada por ter perdido o emprego, mas fazer acusações graves contra uma família respeitável sem nenhuma prova é sério. Pode dar em processo por difamação. Meu conselho é que você vá para casa, procure outro trabalho e esqueça isso. Marta saiu da delegacia com as pernas bambas e o peito apertado. Ela tinha tentado. Tinha ido às autoridades e não tinha sido levada a sério. Ninguém ia ajudar. Ninguém ia acreditar nela. Ela estava sozinha. Agora me fala sinceramente. Até onde você iria para proteger um inocente? Quando as autoridades não te escutam, quando ninguém acredita em você, o que você faz? Desiste ou luta sozinho? Para o vídeo 1 minutinho e me conta o que você acha nos comentários. Os dias seguintes foram uma névoa de desespero e determinação crescente. Marta tentou procurar outros trabalhos, mas sem referências da última casa onde trabalhou, ninguém a contratava. O dinheiro que tinha guardado estava acabando. Em 1 semana, seria despejada do quartinho. Mas nada disso importava tanto quanto a imagem de Sofia que não saía de sua cabeça. Aquela bebê indefesa nas mãos de Verônica. Foi na quinta-feira, 5 dias após ser demitida, que Marta tomou uma decisão que mudaria tudo. Se ninguém ia ajudar, se ninguém ia investigar, então ela mesma faria isso. Ela voltaria à mansão, não para trabalhar, mas para vigiar, para observar, para coletar as provas que o policial tinha dito que ela precisava. Marta pegou o ônibus até o bairro Nobre e desceu 2 pontos antes da mansão. Caminhou pelas ruas largas e arborizadas, mantendo a cabeça baixa, tentando parecer invisível. Quando chegou perto da mansão, ela não se aproximou do portão principal. Em vez disso, contornou o quarteirão e foi até o Muro dos Fundos, onde os galhos de uma mangueira antiga se debruçavam sobre a rua. Era ali que os funcionários às vezes pulavam para sair escondidos depois do expediente. Marta sabia por que Luciana tinha contado uma vez rindo sobre um namorado que a encontrava depois do trabalho. Ela olhou para os lados, certificando-se de que não havia ninguém por perto, e escalou o muro com dificuldade. Suas mãos arranharam no concreto áspero e ela quase caiu do outro lado, mas conseguiu se segurar nos galhos da árvore. Quando finalmente estava dentro da propriedade, no cantinho escondido atrás do Jardim dos Fundos, seu coração batia tão forte que ela achou que iria desmaiar. Marta se agachou atrás das moitas altas de hibiscos e ficou ali, observando. A mansão estava iluminada pela luz do sol da tarde. Ela podia ver as janelas do 2º andar, incluindo a do quarto de Sofia. Viu Carmen passando pela cozinha. Viu seu Joaquim lavando um dos carros na garagem. E viu Verônica saindo pela porta principal com Sofia no colo, colocando a bebê no carrinho e empurrando-a até o jardim da frente. Marta pegou seu celular velho
que tinha uma câmera precária, mas que ainda funcionava, e começou a tirar fotos. Fotos de Verônica sentada no banco do jardim, no celular, completamente alheia à bebê que chorava no carrinho ao seu lado. Fotos de Sofia esticando os bracinhos, claramente com fome ou desconforto, enquanto a madrasta a ignorava. Não eram provas definitivas de nada criminoso, mas eram alguma coisa. Era um começo. Marta voltou todos os dias daquela semana. Sempre no mesmo horário, sempre pelo mesmo caminho, sempre escondida nas moitas. Ela anotava tudo o que via em um caderninho velho. Registrava os horários em que Sofia era alimentada, sempre atrasados. Fotografava os momentos em que Verônica a deixava sozinha no quarto por períodos longos demais. Filmava as cenas de negligência que se repetiam dia após dia. Foi no domingo, uma semana depois de começar sua vigília, que Marta conheceu Helena. Ela estava no seu esconderijo quando ouviu passos se aproximando. Seu coração disparou. Se fosse um segurança, se fosse alguém da casa, ela seria presa por invasão de propriedade. Mas quando uma mulher de uns 60 anos apareceu no Jardim dos Fundos, Marta reconheceu imediatamente Helena, a antiga governanta da mansão que havia sido demitida meses antes de Marta ser contratada. Carmen tinha comentado sobre ela uma vez, dizendo que Verônica tinha inventado uma acusação falsa de roubo só para se livrar dela. Helena parou ao ver Marta agachada nas moitas, os olhos arregalados de surpresa. Por um momento, as duas mulheres apenas se encararam. Então Helena olhou ao redor para ter certeza de que estavam sozinhas e sussurrou: "Você também está desconfiada, não é?" Marta sentiu um alívio tão grande que quase chorou. Não estava sozinha. Tinha alguém que entendia, alguém que também havia visto. Elas conversaram ali mesmo, escondidas, com o sol começando a se pôr. Helena contou sua história, como havia trabalhado na casa, quando a primeira esposa de Rodrigo, Clara, ainda era viva. Como Clara era uma mulher gentil, inteligente, muito envolvida nas finanças da empresa familiar, e como ela havia começado a desconfiar de irregularidades nas contas pouco antes de morrer. Clara era advogada. Helena explicou, a voz baixa e urgente. Ela cuidava de parte dos negócios da família, e a Verônica era a melhor amiga dela, trabalhava como advogada pessoal, mas a Clara começou a notar coisas estranhas, dinheiro sumindo, documentos alterados. Ela me contou que ia investigar, que tinha certeza de que alguém estava desviando fundos da empresa. Uma semana depois, ela morreu naquele acidente de carro. "Você acha que não foi acidente?" Marta perguntou, sentindo um frio na espinha. "Eu sempre achei estranho", Helena admitiu. "O carro dela simplesmente saiu da estrada em uma curva que ela fazia todo dia. A polícia disse que foi falha nos freios, mas que 8 meses depois o Rodrigo casa com a Verônica, a melhor amiga da esposa morta, que agora é a madrasta da única herdeira da fortuna toda. Você não acha muita coincidência?" As peças começaram a se encaixar na cabeça de Marta como um quebra-cabeça macabro. Verônica não estava apenas sendo negligente com Sofia. Ela estava tentando criar situações onde acidentes pudessem acontecer, porque com a criança morta, toda a herança de Rodrigo ficaria apenas para ela. Era um plano frio, calculado, monstruoso, e ninguém estava vendo. Ninguém além de 2 mulheres que a sociedade considerava invisíveis. "Por que você nunca falou nada?" Marta perguntou. Helena baixou os olhos, a vergonha clara no rosto enrugado. "Tive medo. Quando ela me demitiu com aquela acusação falsa de roubo, ela me ameaçou. Disse que se eu abrisse a boca, me processaria e garantiria que eu nunca mais trabalharia em lugar nenhum. E eu preciso trabalhar. Tenho netos para ajudar a criar. Mas eu não consigo parar de pensar naquela criança. Na Sofia, ela é a imagem da Clara e está nas mãos daquela mulher." "Então me ajuda", Marta pediu, segurando as mãos de Helena. "Me ajuda a provar o que ela está fazendo. Me ajuda a salvar a Sofia." Helena hesitou, o conflito claro em seus olhos. Mas então ela assentiu lentamente. "Vou te ajudar, mas tem que ser cuidado. A Verônica é perigosa, muito mais do que você imagina." Nas semanas seguintes, Marta e Helena se tornaram aliadas improváveis. Helena usava seus contatos antigos para conseguir informações. Foi ela quem descobriu, através de uma amiga que trabalhava no escritório de advocacia onde Verônica tinha trabalhado, que havia uma investigação interna sobre desvio de fundos anos atrás,
mas que tinha sido misteriosamente arquivada logo após a morte de Clara. Marta continuou sua vigilância, agora com Helena trazendo informações adicionais. Elas descobriram que Rodrigo estava viajando cada vez mais, sempre a trabalho, sempre deixando Sofia aos cuidados da madrasta. Descobriram que Verônica estava gastando quantias absurdas em cartões de crédito. Descobriram que ela tinha um seguro de vida em nome de Sofia, que pagaria uma fortuna em caso de morte acidental da criança. Mas a descoberta mais assustadora veio em uma tarde de terça-feira. Helena ligou para Marta, a voz tremendo dizendo que tinha ouvido uma conversa de Carmen com outra funcionária. Verônica tinha marcado uma viagem para a casa de campo da família para o próximo fim de semana. Só ela e Sofia. Dizia que seria um momento de descanso, de conexão com a enteada. Mas Helena tinha um pressentimento terrível. Você precisa descobrir o que ela está planejando. Helena disse pelo telefone. Aquela casa de campo fica isolada. Se ela vai fazer algo, vai ser lá. Marta sentiu o sangue gelar. Ela tentou mais uma vez ligar para o escritório de Rodrigo. Dessa vez, depois de muito insistir, uma assistente leal finalmente a ouviu. Marta contou tudo rapidamente, desesperadamente. A assistente prometeu tentar contatar Rodrigo, que estava na China em uma negociação importante, mas disse que ele só conseguiria voltar ao Brasil em 2 dias, depois do fim de semana. Tarde demais. Eu tenho que ir até lá, Marta disse para Helena naquela noite. Elas estavam sentadas no quartinho minúsculo de Marta, cercadas pelas fotos e anotações espalhadas pela cama. Tenho que vigiar a casa de campo. Não posso deixar ela sozinha com a Sofia naquele lugar isolado. Isso é loucura, Helena protestou. Se ela te pegar lá, vai chamar a polícia. Você pode ser presa por invasão. Pode ser acusada de stalking, de assédio. A Verônica tem dinheiro para os melhores advogados. Ela vai destruir você. Eu sei, Marta disse calmamente. Mas eu não me importo. Não posso deixar nada acontecer com aquela criança. Não posso perder outra vez. Não posso... Sua voz falhou e as lágrimas finalmente escorreram. Helena a abraçou. As 2 mulheres chorando juntas naquele quartinho pobre, carregando o peso de um segredo terrível e o medo do que estava por vir. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando fazer o certo pode te custar tudo, quando a coragem exige um sacrifício que talvez você não possa pagar, você ainda seguiria em frente? Pausa aqui por um segundo e me conta nos comentários. O que vale mais? Sua segurança ou a vida de uma criança inocente? A casa de campo da família Almeida ficava a 3 horas de distância da cidade, escondida entre morros verdes e cercada por um lago profundo e silencioso. Marta pegou um ônibus na sexta-feira de manhã, levando apenas uma mochila com água, algumas barras de cereal e o celular. Helena tinha ficado na cidade, pronta para acionar as autoridades se necessário. Ela também tinha conseguido uma informação crucial através de um contato. Verônica havia contratado discretamente um homem para fazer reparos no pier da propriedade naquela semana. Reparos que, segundo o trabalhador, pareciam estar afrouxando as tábuas ao invés de consertá-las. O plano estava ficando claro e horrível. Um acidente no pier. Uma criança pequena demais para nadar. Águas profundas. Seria declarado um acidente trágico. Verônica ficaria livre e rica. Marta desceu do ônibus na cidade mais próxima e caminhou os últimos 5 quilômetros até a propriedade, seguindo as instruções que Helena tinha conseguido. Era início de tarde quando ela avistou os muros baixos que cercavam a casa de campo. Era um lugar lindo, com jardins bem cuidados, a casa grande de estilo colonial e o pier de madeira que se estendia sobre o lago como um dedo acusador. Ela se escondeu na mata fechada que cercava a propriedade, encontrando um ponto de observação de onde podia ver tanto a casa quanto o lago. E então esperou. Esperou sob o sol quente, depois sob a chuva fina que começou a cair no fim da tarde. Esperou com o estômago roncando e os músculos doendo, sem tirar os olhos da casa. Verônica e Sofia chegaram quando já estava escurecendo, trazidas pelo motorista particular. Marta viu a madrasta descendo do carro com a bebê no colo, mas havia algo diferente na forma como ela segurava Sofia. Mais cuidadosa, mais atenciosa. Estava representando, fazendo de conta que era uma mãe amorosa.
O motorista ajudou a descarregar as malas e, após certificar-se de que estava tudo em ordem, foi embora. Verônica ficou sozinha com a criança. A noite foi longa e Marta não dormiu. Ficou ali tremendo de frio, observando as luzes da casa se apagando uma a uma. Pensou em Laura. Pensou em todas as vezes que falhou em proteger sua própria filha. Pensou em como não conseguiria viver consigo mesma se falhasse com Sofia também. O sábado amanheceu com um céu azul enganosamente alegre. Verônica saiu para a varanda depois do café da manhã, com Sofia já vestida em um macacão rosa e um chapéu de sol. Elas ficaram dentro de casa a maior parte do dia, mas no fim da tarde, Marta viu Verônica levando a bebê em direção ao pier. Seu coração disparou. Era agora. Era ali. Ela pegou o celular e ligou para Helena, sussurrando urgentemente. Ela está levando a Sofia para o pier. Eu vou me aproximar. Se eu não ligar de volta em 15 minutos, aciona a polícia e grava tudo o que eu disser. Marta saiu do seu esconderijo e começou a se aproximar agachada, usando as árvores e arbustos como cobertura. Conseguia ouvir Verônica falando com Sofia, a voz doce e falsa, fazendo o estômago de Marta revirar. Vem ver a água, amor. Vem ver os peixinhos. Marta chegou mais perto, escondida atrás de uma moita grande de hortênsias, e viu Verônica posicionando Sofia perigosamente perto da beira do pier. A criança estava sentada, as perninhas balançando sobre a água, sem colete, sem proteção nenhuma. E Verônica estava de pé atrás dela, esperando, apenas esperando. Foi então que aconteceu. Sofia se inclinou para a frente, tentando tocar a água, e a tábua sob ela cedeu com um estalo alto. A bebê começou a cair e Verônica não se moveu. Ficou ali parada, assistindo. Marta não pensou, não hesitou, apenas correu. Ela atravessou os últimos metros de jardim gritando, os pés descalços. Havia tirado os sapatos para fazer menos barulho, martelando o gramado. Saltou no pier, sentiu as tábuas fraqueadas sob seu peso e se lançou para a frente com os braços estendidos. Suas mãos conseguiram agarrar Sofia no ar. A bebê já estava meio caindo na água, mas o impulso foi forte demais. Marta não conseguiu se segurar. Caiu junto com a criança na água gelada do lago. O frio cortou como facas. Marta afundou, ainda abraçando Sofia, e a água escura a envolveu. Ela não sabia nadar direito, nunca tinha aprendido, mas não importava. O que importava era manter a cabeça de Sofia acima da água. Ela chutou com as pernas, lutando para subir, e finalmente alcançou a superfície. Ofegou, tossiu, sentiu o peso da roupa encharcada tentando puxá-la de volta para baixo. Sofia estava chorando, um choro forte e saudável que era o som mais bonito que Marta já tinha ouvido. Viva! A bebê estava viva. Marta tentou nadar de volta para a margem, mas a correnteza era mais forte do que esperava. Ela estava sendo arrastada para o centro do lago, cada vez mais longe, e suas forças estavam acabando. Socorro! Ela gritou, engolindo água. Alguém... Ajuda! Na margem, Verônica finalmente se moveu, mas não para ajudar. Ela ficou ali parada, os olhos arregalados, o rosto pálido, percebendo que seu plano havia sido descoberto, que tudo tinha dado errado. E então, como se tivesse tomado uma decisão, ela virou e começou a andar rapidamente de volta para a casa. Foi quando Helena chegou. Ela tinha vindo de táxi o caminho todo, incapaz de ficar para trás, precisando estar ali para ajudar. Ela apareceu correndo pelo jardim, gritando, e tinha seu celular na mão filmando tudo. Filmando Verônica fugindo. Filmando Marta lutando na água com Sofia nos braços. Filmando tudo. Eu já chamei a polícia, Helena gritou. Aguenta, Marta. Aguenta. Mas Marta estava fraca demais. Suas pernas não respondiam mais. Seus braços mal conseguiam segurar Sofia. A água estava entrando em seus pulmões. Ela olhou para o céu azul acima e pensou que pelo menos tinha tentado. Pelo menos tinha tentado salvar a criança. Não como com Laura. Dessa vez ela tinha conseguido. Então, como um milagre, ela sentiu pedras sob seus pés. Havia uma formação rochosa ali no meio do lago. Marta conseguiu se firmar nas pedras escorregadias, puxando Sofia completamente para fora da água, segurando a bebê contra o peito. Sofia estava chorando, mas respirando. Viva! Segura! Marta ficou ali,
tremendo de frio e exaustão, ouvindo as sirenes se aproximando ao longe. Ouviu vozes gritando. Viu um bombeiro pulando na água e nadando em sua direção. Viu Helena na margem, ainda filmando, ainda protegendo as provas. Viu Verônica sendo contida por policiais perto da casa. E então, o mais incrível. Ela viu um helicóptero descendo no gramado da frente da casa. Viu um homem de terno correr em direção ao lago assim que o helicóptero pousou. Rodrigo. Ele tinha conseguido voltar a tempo. O bombeiro chegou até Marta e pegou Sofia de seus braços cuidadosamente. Outro bombeiro veio e a ajudou a sair da água. Quando ela finalmente estava em terra firme, envolvida em mantas térmicas, com paramédicos verificando seus sinais vitais, Marta viu Rodrigo abraçando Sofia, chorando, sussurrando coisas que ela não conseguia ouvir. E então ele olhou para ela. Seus olhos encontraram os dela através do jardim caótico, cheio de policiais e socorristas. Ele caminhou até onde ela estava, ainda carregando Sofia, e ajoelhou ao lado dela. As lágrimas escorriam livres pelo rosto dele. "Você salvou minha filha", ele disse a voz quebrada. "Você arriscou sua vida para salvar minha filha." Marta tentou responder, mas não conseguiu. A exaustão finalmente a alcançou. Suas pálpebras ficaram pesadas. A última coisa que viu antes de desmaiar foi o rosto de Sofia, viva e segura nos braços do pai. E ela pensou que isso era suficiente. Mesmo que nada mais desse certo em sua vida, isso era suficiente. Quando Marta acordou, estava em um quarto de hospital. A luz suave da tarde entrava pelas cortinas brancas. Ela piscou, confusa, tentando lembrar onde estava. Seu corpo doía todo. Sua garganta estava em fogo, mas estava viva. "Você acordou." Ela virou a cabeça e viu Rodrigo sentado em uma cadeira ao lado da cama. Ele parecia ter envelhecido 10 anos. Os olhos estavam inchados e vermelhos, o terno amarrotado, as mãos tremendo enquanto segurava uma xícara de café. "Sofia?" Marta conseguiu perguntar, a voz rouca. "Está bem, perfeitamente bem, graças a você." Ele respondeu, a voz embargada. "Os médicos disseram que você teve hipotermia severa e quase se afogou. Ficou inconsciente por um dia inteiro, mas vai se recuperar completamente." Marta fechou os olhos aliviada. "E a Verônica?" "Presa. Ela e o homem que contratou para sabotar o pier. Helena entregou todas as provas que vocês duas colheram. Os vídeos, as fotos, os registros, tudo. A polícia abriu uma investigação completa. Estão reexaminando a morte de Clara, investigando o desvio de fundos. Verônica vai pagar por tudo que fez." Ele fez uma pausa, a voz quebrando. "Como eu fui tão cego? Como eu não vi o que estava acontecendo debaixo do meu teto? Com minha própria filha?" "Você estava lidando com seu próprio luto", Marta disse gentilmente. "Ela é manipuladora, boa em esconder quem realmente é." Rodrigo passou as mãos pelo rosto. "Helena me contou sobre você, sobre sua filha, sobre tudo que você passou e mesmo assim você arriscou tudo para salvar Sofia. Por quê? Por que você fez isso?" Marta olhou para o teto, as lágrimas finalmente escorrendo. "Porque eu não consegui salvar a minha. Porque eu não podia deixar outra criança sofrer quando eu podia fazer alguma coisa. Porque algumas coisas importam mais que a própria vida." Rodrigo ficou em silêncio por um longo momento. Então ele disse: "Os médicos disseram que você pode ter alta daqui a 3 dias. Depois disso, eu gostaria de conversar com você sobre algo. Uma proposta." Nos dias seguintes, enquanto Marta se recuperava, a história se espalhou. Os jornais publicaram manchetes sobre a madrasta cruel, o plano macabro, a faxineira heróica. Repórteres tentaram entrevistá-la, mas Rodrigo os manteve afastados, protegendo sua privacidade. Helena a visitava todos os dias, trazendo notícias. A investigação sobre a morte de Clara estava revelando coisas terríveis. Verônica tinha mesmo desviado milhões da empresa. Tinha mesmo sabotado os freios do carro de Clara. Era uma assassina fria que quase conseguiu completar seu plano. Quando Marta finalmente recebeu alta, Rodrigo estava esperando por ela na saída do hospital. Ele a levou de volta para a mansão, para seu próprio espanto e desconforto. "Preciso conversar com você", ele disse enquanto dirigia. "Na verdade, preciso te fazer um pedido." Eles se sentaram na sala principal da mansão, aquele lugar luxuoso que antes fazia Marta se sentir tão pequena. Mas agora era diferente.
Agora ela estava ali como convidada, não como empregada. Eu preciso de alguém em quem possa confiar de verdade para cuidar de Sofia. Rodrigo começou, escolhendo as palavras com cuidado. Alguém que a ame, não pelo meu dinheiro ou status, mas por quem ela é. Alguém que já provou que daria a própria vida por ela. Ele fez uma pausa. Eu quero oferecer a você não apenas um emprego, Marta. Quero oferecer um lar. Aqui, nesta casa, como parte da família. Sofia precisa de alguém que cuide dela como uma mãe. E eu preciso de alguém que eu possa confiar completamente. Marta ficou sem palavras. Era mais do que jamais ousara sonhar. Um lar, uma família, uma segunda chance de ser mãe. Eu não sei se mereço, ela sussurrou. Você merece tudo, Rodrigo respondeu com firmeza. Você é a mulher mais corajosa que já conheci. Por favor, aceite, por Sofia. E por mim, porque eu não sei como fazer isso sozinho. Marta aceitou. Mudou-se para a mansão naquela mesma semana. Pegou suas poucas coisas do quartinho na periferia, disse adeus àquela vida de dor e recomeçou. Helena também foi contratada de volta, agora como governanta-chefe, e as duas mulheres se tornaram a base da nova família. Os meses seguintes foram de cura e descoberta. Marta aprendeu cada sorriso de Sofia, cada som, cada preferência. A bebê começou a chamá-la de mama, e cada vez que aquela palavra saía dos lábios pequenos, o coração de Marta se enchia de uma alegria que ela pensou que nunca sentiria novamente. Rodrigo mudou também. Passou a viajar menos, passou a jantar em casa todas as noites. Passou a conversar com Marta sobre tudo, sobre a empresa, sobre Sofia, sobre a vida. Eles se tornaram amigos primeiro, depois confidentes. E então, lentamente, algo mais começou a florescer entre eles. Era natural. Dois corações partidos que haviam encontrado consolo um no outro. Duas pessoas que haviam perdido tudo e estavam reconstruindo juntos. Uma conexão que nasceu do trauma, mas cresceu em algo genuíno e profundo. Você acredita em amor que nasce da dor compartilhada? Acredita que duas pessoas destruídas podem se curar juntas e construir algo lindo? Deixa pausado e vai comentar sua resposta, porque essa parte aqui é importante. 2 anos se passaram. A mansão que antes era fria e silenciosa, agora vivia cheia de risos. Sofia cresceu em uma criança vibrante de 3 anos, sempre chamando Marta de mamãe e Rodrigo de papai. Ela não lembrava de Verônica. Não carregava as cicatrizes daqueles primeiros meses terríveis. Tudo o que conhecia era amor e segurança. Verônica foi condenada a 30 anos de prisão por assassinato premeditado, tentativa de homicídio e fraude. As audiências foram dolorosas, mas necessárias. Marta testemunhou, firme e clara, contando tudo o que havia visto e presenciado. A justiça finalmente foi feita. Em uma tarde de primavera, com o jardim florido e Sofia brincando com seus brinquedos na varanda, Rodrigo pediu Marta em casamento. Foi simples, sem grandes produções ou gestos grandiosos. Apenas ele, ajoelhado no gramado onde ela quase perdeu a vida salvando sua filha, oferecendo um anel e um coração cheio de amor verdadeiro. Você trouxe luz de volta para esta casa, ele disse, as lágrimas escorrendo livremente. Trouxe luz de volta para a minha vida, para o meu coração. Eu te amo, Marta. Não como alguém que me salvou, mas como a mulher que quero ao meu lado para sempre. Casa comigo, seja minha esposa, seja a mãe da Sofia oficialmente, seja minha família. Marta disse sim. Como poderia não dizer? Aquele homem, aquela criança, aquela casa, tudo tinha se tornado seu mundo, seu novo começo, sua redenção. Eles se casaram em uma cerimônia íntima no jardim da mansão, com apenas amigos próximos e Helena, que chorou mais que a própria noiva. Sofia foi a daminha, jogando pétalas com entusiasmo desajeitado. E quando Rodrigo beijou Marta depois dos votos, selando a união, ela olhou para o céu e pensou em Laura. Pensou que sua filha estaria feliz, que sua filha gostaria de saber que a mamãe tinha encontrado a paz, tinha encontrado o amor, tinha encontrado um novo propósito. A vida após o casamento foi tudo o que Marta jamais sonhou. Rodrigo expandiu os negócios, mas sempre fazia questão de estar presente. Marta se tornou não apenas mãe de Sofia, mas administradora de um projeto social
que eles criaram juntos. Um abrigo para mulheres em situação de vulnerabilidade, oferecendo trabalho, moradia e dignidade. Helena supervisionava o projeto com Marta, e juntas elas ajudavam dezenas de mulheres a reconstruir suas vidas. Sofia cresceu sabendo sua história. Quando completou 7 anos, Marta e Rodrigo contaram a ela com delicadeza e verdade sobre como haviam se conhecido, sobre a coragem da mulher que a salvou, sobre como o amor pode surgir dos lugares mais improváveis. Você é minha mãe de verdade? Sofia perguntou, os olhos azuis enormes e sérios. Não sou a mãe que te deu à luz, Marta respondeu, segurando as mãozinhas dela, mas sou a mãe que escolheu te amar, que escolheu te proteger, que escolheu ficar. E às vezes, amor, o amor que a gente escolhe é o mais forte de todos. Sofia abraçou Marta com força. Então você é minha mãe de coração. E isso é melhor. 5 anos depois do casamento, Marta e Rodrigo tiveram gêmeos. Um menino e uma menina que Sofia adorou desde o primeiro momento. A mansão vivia cheia de barulho, bagunça, amor. Era caótica, era imperfeita, era linda. Em uma noite, quando as crianças já estavam dormindo e a casa finalmente silenciosa, Marta e Rodrigo sentaram na varanda, olhando as estrelas. Ele segurou a mão dela, entrelaçando os dedos. Você salvou mais que a Sofia naquele dia, ele disse suavemente. Você me salvou também. Me salvou da minha própria cegueira, da minha solidão, do buraco em que estava me afundando sem perceber. E você me salvou de volta, Marta respondeu, apoiando a cabeça no ombro dele. Me deu uma razão para viver de novo. Me deu uma família. Me deu a chance de ser mãe outra vez, de curar a dor que achei que nunca sararia. Eles ficaram ali em silêncio, 2 sobreviventes que haviam encontrado um ao outro no meio do caos e construído algo lindo das cinzas. A faxineira humilde que arriscou tudo, o empresário que aprendeu a ver além da superfície, a criança que os uniu e o amor que transformou tragédia em redenção. E agora me fala uma coisa. Você acredita que a vida pode dar segundas chances? Que mesmo depois de perder tudo, é possível recomeçar e encontrar felicidade de novo? Que amor verdadeiro pode nascer do sacrifício e da coragem? Para o vídeo 1 minutinho e vai nos comentários contar o que você sentiu com essa história. Porque histórias como essa nos lembram que nem tudo está perdido, que vale a pena lutar, que vale a pena ser corajoso e que às vezes salvar outra pessoa é o caminho para salvar a si mesmo.